Quem estava na última mentoria vai entender e aproveitou a aula que a gente deu desde José até Davi. Vocês se lembram que nós estamos estudando a unção da prosperidade de Deus sobre os patriarcas. E aí a gente começou a aprender a unção da prosperidade sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó. Em Jacó, nós vimos que Jacó teve 12 filhos, e aí Deus levantou o filho José para continuar o legado. De José para frente, passaram-se 1000 anos, e nesses 1000 anos nada aconteceu, não se levantou ninguém, não se levantou uma pessoa que pudesse falar assim, essa pessoa tem a unção de Deus para continuar o legado. Anota aí no seu caderno, num pedaço de papel, onde é que você tem aí? Anota aí, a unção da prosperidade do primogênito. Nós aprendemos isso e eu quero que você preste muita atenção, que hoje você vai ver algo sobrenatural de Deus através da Bíblia, que vai te mostrar uma unção de prosperidade primogênita que você já aprendeu muito comigo, mas hoje vai cair o queixo. A unção de prosperidade do primogênito, você se lembra que ele tinha que ser filho da esposa legal, ele era o herdeiro principal da família, era a pessoa que mais ganhava dinheiro, posses e riquezas, ele assumia a posição de sacerdote, líder espiritual da casa, e em quinto lugar ele carregava a bênção da promessa geracional, a bênção que passava por ele, pelo filho dele, pelo neto, pelo bisneto, etc. e tal. Então, desde José, não se levantou um patriarca que pudesse carregar essa unção. Depois do período do Egito, foi que Deus levantou Moisés para tirar o povo do Egito. E aí, então, nós entramos na história até o momento que passamos pelos juízes, o povo entrou na Terra Prometida, passamos pelos juízes, mais 400 anos, e agora a gente chegou no início que eles chamam de reinados, de reis. E na aula passada nós entendemos que o primeiro rei que foi levantado foi Saul. Saul foi o cara que ele era o mais alto, era o mais forte, era o mais bonito, o mais elegante. E Saul foi o cara escolhido para ser o primeiro rei de Israel. O primeiro rei de Israel. Abra sua Bíblia, então, no livro de 1 Samuel, capítulo 13. 1 Samuel, capítulo 13. Você vai entender aí, eu vou resumir o capítulo para você. No versículo 1 do capítulo 13, pode ler, por favor, aí? Os meus leitores da Bíblia aí, de plantão. Saul tinha 30 anos quando se tornou rei e reinou por 42 anos. Esse é 1 Samuel, capítulo 13, versículo 1. Yes. Olha que legal. Na Quer minha outra Bíblia, versão? na minha versão. Bíblia. Lê a outra versão. Um ano tinha estado Saul em seu reinado, e o segundo ano reinou sobre Israel. Certo. Eu quero pegar essa versão. Essa versão diz que Saul tinha, então, sido eleito rei, e ele reinou durante 1 ano. No primeiro ano, Saul começou a montar o seu exército. Anota aí, por favor, no seu caderno agora. Olha só a revelação fresca de Deus. Todo rei tem que ter um exército. Uau! Presta atenção. Você é empresário. Todo bom empresário tem que ter funcionários. Pegou, Hudson? Ai, ai. Pegou a revelação, Sônia? Yes. Peguei. Só é rei quem tem exército. Pegou, Wesley? Aham.
Para você ser rei, você tem que ter gente trabalhando para você, com você, associado a você. Saul, então, no primeiro ano do business dele, Saul, então, saiu levantando o exército. Leia para mim o versículo 2, por favor. Saul escolheu 3.000 soldados do exército de Israel e mandou o restante dos homens para casa. Levou consigo 2.000 desses homens a Micmas e a região montanhosa de Betel. Os outros 1.000 foram com Jonatas, filho de Saul, para Gibeia, na terra de Benjamim. Saul, então, se levantou. Ele era um cara sozinho, solitário. E durante o primeiro ano, ele recrutou pessoas e levantou um exército. Joe Souza, presta atenção na palavra. Ele recrutou pessoas e levantou um exército. Uhum. Para ser rei, você tem que recrutar um exército. Ele recrutou 3.000 pessoas. 2.000 ficaram com ele e 1.000 ele deixou com o filho dele, que era o comandante de guerra dele, para enfrentar uma outra batalha, uma outra frente de batalha. Em que ano do reinado de Saul que nós estamos? No segundo ano. No segundo ano de Saul, aconteceu uma situação muito delicada. O exército se posicionou contra Saul, e Saul, então, foi se posicionar para a guerra. E ele chamou o profeta Samuel. O profeta Samuel é a maior autoridade espiritual na época, e o profeta Samuel estava ali para abençoar ele. Olha para mim, todos vocês que são empresários. Você precisa de um pastor, de um profeta, o seu pastor, o seu profeta, a abençoar você e o seu business. Ah, Paulo, meu pastor não fala muito de business na igreja, não tem problema. Chama ele no canto e fala, pastor, eu quero que você ore pelo meu business, que você abençoe meu business. Quem entendeu? Levante a mão e diga eu. É muito importante você ter um profeta que abençoe. Se não tem um profeta, não tem uma igreja, não visita uma igreja, liga para mim e eu oro por você. Oro por você, abençoo você como profeta de Deus aqui, que Samuel foi chamado para estar lá. Samuel, então, marcou um prazo com Saul. Eu vou chegar aí tal dia. E Saul, então, reuniu o exército dele para aquela guerra. Leia para mim a partir do versículo 8. Esperou Saul 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Até que não. Pode continuar. Então disse Saul: Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Uhum. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: Que fizestes? Disse Saul: Porquanto não vê que o povo se espalhava de mim e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas. Eu disse: Agora descerei aos filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e constrangi-me, e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: Procedeste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, legal. Até aí. Não, pode ler o 14, desculpa. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo. Porquanto
Não Pronto. guardaste o que o Senhor te ordenou. Tá bom, obrigado. Olha só que interessante. Nós vemos aqui agora 2 papéis. Diga comigo, 2 papéis. 2 papéis. Mão esquerda, eu quero que você levante ela e fale assim, esse é o rei. Esse é o rei. Tem um exército. Tem exército. 3.000 soldados. Tem força, tem poder, tem autoridade. Do outro lado tem o sacerdote. Mão direita fala sacerdote. 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 O sacerdote estava sozinho, mas ele tem a unção sacerdotal e a unção profética. O rei não tem a unção sacerdotal e não tem a unção profética. O sacerdote não tem a unção de rei, só tem de sacerdote e de profeta. São 2 ministérios separados. Diga, 2 ministérios separados. 2 ministérios. O Samuel não podia fazer a função de rei. E o Saul não podia fazer a função de sacerdote, de profeta. E os 2 combinaram de fazer um trabalho juntos. Vamos fazer, daqui a uma semana, Saul chamou o exército dele e falou para o exército, o profeta vai vir aqui, vai orar com nós, vai abençoar o nosso business vai prosperar, nós vamos bombar, e nós vamos enriquecer, vai estar tudo certo. E marcou o dia. E o povo ficou esperando o profeta chegar. Ficou esperando. O profeta se atrasou e não foi. A Bíblia não diz porque ele atrasou, só que ele não chegou no tempo que ele tinha combinado. Olha só o versículo 12. Lê para mim na versão que você leu, Anderson, a segunda vez lá. Eu disse comigo. Lê o versículo 12. Eu disse comigo. Assim pensei, os filisteus estão prontos para lutar contra nós em Gilgal. E eu não pedi ajuda ao Senhor, por isso me senti na obrigação de oferecer o holocausto. Olha aí, ele não tinha orado, não tinha buscado a Deus, não tinha buscado a bênção de Deus, e ele ia para a guerra. Ele falou, bom, para eu não ir com a guerra sem ter buscado a bênção de Deus, eu vou oferecer o holocausto. Pergunta, ele era autorizado a oferecer o holocausto, sim ou não? Não. Não, porque ele tinha a unção de rei, a unção de guerra, a unção de a unção de valentia. A unção de abençoar é o profeta. Eu tenho alguns clientes meus de coaching que eu tenho ajudado eles ao longo dos anos e muitos deles entendem que não é apenas o meu trabalho como coach, como cara inteligente, de business, de marketing. Não. É a unção de Deus. Porque a gente termina a sessão de coaching e eu oro com os meus clientes. Então é Deus quem faz a obra. Faz sentido ou não? Uhum. Eu entendo a unção de rei e entendo a unção de sacerdote. São 2 coisas bem diferentes aqui. Saul quis funcionar na unção de sacerdote. O que aconteceu com ele? Samuel chegou e o repreendeu. No versículo 13, eu quero que você preste atenção. No versículo 13, Samuel diz assim, ó, se você tivesse permanecido no seu chamado, Deus tinha confirmado você para sempre. Ou seja, Deus tinha confirmado o seu reino, o reino do seu filho, o reino do seu neto, o reino do seu bisneto, o reino geracional. Diga, geracional. Geracional. Não. Mas ele não obedeceu. E aí Samuel falou assim, nesse exato momento, Deus então já cortou você. Diga comigo, Deus já cortou. Já cortou. Que ano que Deus cortou Saul? Nós lemos aí. No 2º ano. No 2º ano do reinado de Saul, ele foi cortado. Quantos anos ele reinou, o Anderson? A sua Bíblia falou lá no primeiro versículo? 42? 1 ano. Versículo 42? Não. No versículo 1. 42 anos reinou. Saul reinou 42 anos. Durante 1 ano, quase 2 anos, ele foi aceito por Deus. Depois ele foi destituído do coração de Deus. Quantos anos ele ficou fora da vontade de Deus, sendo rei? Nossa, 11 anos. 40. 40.
40 anos fora da vontade de Deus. Hoje eu vejo muitos líderes, muitas igrejas, muitos pastores, muitos business, que os caras tocam o business sem a unção de Deus, sem a graça de Deus, por 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Mas eles se matam, se morrem de trabalhar. Por que o cara morre de trabalhar? Porque não tem unção. O que faz o cara prosperar não é a quantidade de horas que você trabalha, é a unção de Deus que está sobre você. Quem entende, diga eu. Não é a quantidade. Não é a quantidade de soldados que você tem no teu exército. Não é a quantidade de funcionários que você tem. Mas é a unção de Deus que está sobre a sua vida. Saul, então, foi rejeitado por Deus durante o 2º ano e ficou 40 anos fora da vontade de Deus. Você sabe o que é um cara fora da vontade de Deus? Faz tudo certo ou tudo errado? Tudo errado. Tudo errado. O casamento de Saul foi uma porcaria. A relação de Saul com os filhos dele foi uma porcaria. As empresas de Saul foram uma porcaria. O reinado de Saul foi uma porcaria. E agora, olha só que coisa interessante. No momento que Saul foi destituído, olha o versículo 14. Versículo 14 fala assim: o Senhor já buscou para si um homem que lhe agrada, e já ordenou a esse homem para que ele seja príncipe sobre o seu povo. Olha que coisa interessante. Deus, então, quando ele cortou Saul, Deus falou: agora eu preciso achar um cara. Eu preciso achar um cara que sabe a diferença de rei e sacerdote. Eu preciso achar um cara que respeita a unção de rei e respeita a unção de sacerdote. Eu preciso achar uma pessoa que entende o mundo espiritual. Diga comigo, é muito importante entender o mundo espiritual. Muito importante. É muito importante respeitar o mundo espiritual. Eu tenho ensinado vocês aqui nesses 2 anos, quase 3 anos de mentoria já. Não, nós começamos em 2020, não foi? 2020, 2021, 2022. Nós estamos no nosso 3º ano de mentoria de business espiritual. Eu estou dizendo para vocês que business é espiritual durante esses 3 anos. Lembra disso ou não? Aham. Business é espiritual, business é espiritual. Nós temos que entender o mundo espiritual para a gente prosperar, para a gente avançar. E agora nós estamos vendo aqui que Deus, então, quando ele destituiu Saul, Deus já começou a procurar alguém. E a Bíblia diz, o profeta fala que ele já achou alguém. Ele já achou alguém que entenda a unção de príncipe e entenda a unção de sacerdote. Agora nós vamos dar um pulinho. Eu vou pular aqui o momento em que Deus fala que se arrependeu de constituir Saul rei. Eu vou para 1 Samuel 16. Deixa eu explicar para vocês isso aqui. 1 Samuel 15. É importante você entender isso aqui. Versículo 1. Vai direto no versículo 11. Arrependendo-me de ter colocado Saul como rei, pois ele se afastou de mim e se recusou a obedecer às minhas ordens. Samuel ficou tão frustrado ao ouvir essas palavras que clamou ao Senhor a noite toda. Olha só. Eu fui estudar essa palavra aqui, arrepender. Deus fala assim, eu me arrependo. Esse aqui não é o arrependimento do humano, do homem, que a gente conhece. A palavra original aqui no hebraico, essa palavra arrepender significa assim, que o fulano deixou de fazer aquilo que eu estou fazendo. Arrepender aqui significa, eu vou deixar de andar junto com ele. Eu não ando mais com ele. Agora ele vai andar sozinho. Quando eu e você entregamos a nossa vida para Jesus como Senhor e Salvador, a gente começa a andar com Deus e Deus vai andando conosco. Em algum momento, pode ser que a gente se afasta de Deus e a gente vai andando sozinho. E pode ser que a gente faz alguma coisa errada que Deus também se afasta da pessoa e a pessoa vai andando sozinho. Por isso que algumas vezes eu e você passamos por momentos difíceis
na nossa vida, no nosso business, no nosso trabalho, porque são momentos que nós estamos com menos comunhão com Deus. Quem entende o que eu estou falando? Yeah. Quem já passou por isso na sua vida, no seu business, no seu momento? Fala, puxa vida, eu dei uma esfriada na minha fé, eu dei uma esfriada no meu relacionamento com Deus, e eu percebi que eu perdi um bocado. Quem já passou por essa experiência? Eu já passei várias vezes. E eu sei a diferença delas. Sabe por quê? Porque quando eu estou vivendo um momento de vacas gordas, a minha oração é diferente do momento que eu estou vivendo momentos de vacas magras. Sim ou não? No momento de vaca magra, como é que a gente ora, Wesley? É, Como é que a gente ora? No desespero. Yes ou yes? E aí que Deus sabe se nós estamos andando com Ele ou não. Quando a gente faz uma oração, Deus sabe que a nossa oração está sendo da boca para fora ou não. Então, Saul deixou de andar com Deus e Deus deixou de andar com Saul. O arrepender ali significa, então, Deus não vou mais validar o que Saul está fazendo. Saul, o que ele fizer agora é força do braço dele. Muitas vezes eu e você caímos nesse erro na nossa vida ao longo dos anos. O meu papel como pastor, como coach, como seu mentor, é não deixar você cair nesse erro. Quem entende, põe a mão na cabeça e fala, Senhor, me guarda em nome de Jesus para não cair nesse erro. Porque esse é um erro, irmãos, que vai custar muito para você. Não vai custar só dinheiro. Vai custar relacionamentos. Vai custar atraso da unção e da bênção. Isso é muito sério. E a partir daqui, então, Deus deixou de andar com Saul está andando sozinho. Aí Deus agora procurou e achou um cara. Lê para mim a história de 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 1 até o 13. Leia pausadamente para a gente entender. Quem tem Bíblia aí, acompanha a leitura. Alguém leia. O Senhor disse a Samuel: você já lamentou o suficiente por Saul. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora, encha uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procura um homem chamado Jessé, que vive ali, pois eu escolhi um dos seus filhos para ser rei. Como posso fazer isso? Perguntou Samuel. Se Saul ficar sabendo, me matará. O Senhor respondeu: leve um novilho com você e diga: vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhes mostrarei o que você deve fazer e qual dos filhos dele deve ungir para mim. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrá-lo, tremendo de medo. O Senhor vem em paz? Perguntaram. Sim, respondeu Samuel. Vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Purifiquem-se e vejam e venham comigo para o sacrifício. Então Samuel realizou a cerimônia para purificar Jessé e seus filhos e também os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: com certeza este é o homem que Deus, o Senhor, ungirá. O Senhor disse, porém, a Samuel: não o julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então Jessé chamou seu filho Abinadab e o levou até Samuel. Ele, porém, disse: não foi este que o Senhor escolheu. Em seguida, Jessé chamou Simeia, mas Samuel disse: também não foi esse que o Senhor escolheu. Da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum deles. Então Samuel perguntou: são só estes todos os seus filhos? Jessé respondeu:
Ainda tenho o mais novo. Ele está no campo, tomando conta do rebanho. Mande chamar, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse: é este, levanta e unja com óleo. 13. Enquanto Davi estava entre os seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e o ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. Pronto. Que missão que teve o profeta Samuel? Lembra que Samuel é o cara que liberou a palavra profética para Saul, dizendo que você foi rejeitado e Deus não tem mais negócio com você. Lembra disso? Agora Deus manda Samuel na casa de Jessé e diz: lá você vai ungir um rei para mim. Eu achei o cara. Olha que interessante. Samuel chega, Jessé traz todos os filhos dele para conhecer o profeta. Deixa eu fazer uma pergunta. Se você está na sua casa e você vai receber o seu pastor, você convoca toda a sua família? Jessé Não necessariamente. Jessé não fez questão de convocar Davi. O profeta, naquela época, Nice, representava a maior autoridade de Deus na terra. Tanto que quando ele chegou lá na região, os homens da cidade, no versículo 4, vieram perguntar para ele: a sua vinda aqui é de paz? Porque quando o profeta chega, ele vem trazer uma palavra de juízo. E Samuel falou: não, minha vinda é de paz. Agora, imagina, o versículo que o Anderson leu diz que as autoridades da cidade vieram receber Jessé, receber Samuel. Agora, o Samuel vai na casa de Jessé, e Jessé pega o filho caçula e não faz questão do filho caçula ficar em casa para almoçar com o profeta? Que tipo de relacionamento é dele com o caçula? Manda o caçula cuidar das ovelhas no campo. Será que não tinha nenhum funcionário que pudesse ficar lá e o filho participar do almoço? Tem um monte de pergunta que vem na cabeça da gente. Porém, o que acontece é que Davi é o 8º filho. Fala comigo, o 8º. Deus quebrou paradigmas aí. Porque normalmente se escolhe o primeiro, e foi logo que quando Eliabe chegou, Samuel queria ungir ele, ou se escolhe o 7º. E Deus levantou Davi. Por que que Deus levantou Davi? Agora preste atenção no que eu vou te falar. Olha as qualidades que a Bíblia fala que Davi tinha. Versículo 12. Olha as qualidades que ele possuía. A primeira delas é que ele era obediente a seu pai. Yes ou yes? O meu pai vai dar uma festa na minha casa, vai receber a maior autoridade. O pastor vem aqui, o profeta vem, e meu pai mandou eu cuidar das ovelhas. Eu vou obedecer meu pai. Foi. Davi foi e obedeceu o pai. E é exatamente isso que a gente vê na história toda. Além de ser obediente ao pai, olha que coisa interessante. Ele era um cara trabalhador. Talvez você não sabe, mas a idade de Davi aqui, anota aí na Bíblia, anota aí no seu caderno. A idade de Davi aqui era de 13 a 16 anos. Os estudiosos dão esse percentual de erro, 3 anos de erro. De 13 a 16. Davi era moleque, adolescente. Por isso que os judeus fazem muita festa do bar mitzvah. É quando o cara chega na idade de adolescente e eles fazem uma unção para ele virar homem. Davi, então, aqui tinha uma idade de 13 a 16 e foi a primeira vez que ele foi ungido por Deus. Ele era obediente a seu pai. Anota aí no seu caderno.
qualidades de um homem escolhido por Deus: obediente a seu pai, trabalhador, ele era corajoso e protetor, ele protegia os bens do pai. Você tem filhos. Quem tem filhos aqui, quem tem filhas? Um dia você quer que seu filho assuma seu business. Qual é a característica do teu filho para assumir seu business? A primeira delas, ele tem que ser obediente a você. Se ele passar a vida desobedecendo a você, brigando com você, retrucando com você, não ponha ele na liderança do business. Faz sentido ou não? Uhum. Segunda característica, ele tem que ser trabalhador. Ah, pastor, mas ele é meu filho. Eu ficava com dó de botar ele para trabalhar no pesado. Não tenha dó de botar no trabalho. Ele tem que trabalhar no pesado. Inclusive, quando eu faço mentoria com alguns clientes que eles estão preparando os filhos para assumir a empresa, eu nunca ponho o filho como diretor. Eu ponho o filho como um operador, um funcionário nos departamentos da empresa. Ele fica 6 meses no departamento A, 6 meses no departamento B, obedecendo os funcionários do pai. Para depois ele assumir uma posição de liderança. Os pais querem fazer o contrário. O filho não sabe trabalhar, não aprendeu a trabalhar e quer pôr ele como chefe. O business vai quebrar, vai falir. Ele não sabe. Uhum. Terceira característica, ele tem que ser corajoso e protetor. Um dia eu estava conversando com 2 garotos, um de 26, um de 23, falando com eles sobre o business do pai deles, e o de 26 falou assim, eu não tenho dó do dinheiro do meu pai, não, eu gasto mesmo. Ele é besta, trabalha demais? Eu não, eu curto a vida, eu torro o dinheiro do meu pai. Uau. Imagina, se o pai deixa esse, e ele é o mais velho, imagina se ele vai assumir o business quando o pai aposentar. Quanto tempo vai durar o business? Uhum. Um mês. Quem não sabe o valor de ganhar, não pode ficar na posição de liderança. Sim ou não? Uhum. O cara tem que saber o valor de ganhar. O cara tem que saber o valor de pagar um preço. Ah, meu business é de limpar a casa. Seu filho ou sua filha não souber limpar a casa, bem pra caramba, não deixa ele liderar. Ah, meu business é de construção. Se ele não for um bom funcionário de construção, não deixa ele liderar. Eu tenho amigos que não deixam o filho trabalhar no business dele, manda para a escola, manda fazer faculdade de economia, administração, finanças. Depois de 4, 5 anos, o moleque chega, ele põe um moleque como chefe. O moleque só sabe estudar, não sabe trabalhar, ué. Ele tem que aprender a trabalhar. Faz sentido o que eu estou falando ou não? Faz. Essa mentoria Uhum. é para ajudar você a ter em mente como é que Deus escolhe as pessoas. Outra coisa, por que ele tem que ser trabalhador? Escute o que eu vou te falar. Deus nunca chamou ninguém na Bíblia que não estivesse trabalhando. Deus não chama vagabundo. Deus não chama gente que só gosta de viver de férias. Todo mundo que foi chamado por Deus na Bíblia estava trabalhando. Todo mundo estava dando duro. Yes or yes? Yes. Estava arando o campo, estava cuidando de ovelha, estava plantando uva, estava arrancando mandioca, estava fazendo alguma coisa. Deus não chama pessoas vagabundas. Por que nós queremos dar empresa de mão beijada para os nossos filhos que nunca tiveram suor para fazer? Não. Vai ter que suar, sim, senhor. Vai ter que ralar. Vai ter que aprender. Senão, ele vai quebrar teu business antes de você aposentar. E a última característica boa dele, cara, ele era um adorador. Davi era um menino, lembra? Menino, 13 a 16 anos, mas ele sabia os nomes de Deus. Escreve aí, ó. Davi sabia os nomes de Deus. Davi sabia os nomes de Deus. Era um adorador. Deixa eu te perguntar aqui, vamos fazer uma pesquisa aqui agora entre nós. Quais são os nomes de Deus que a gente conhece? Yahvé. Yahvé, Jeová Rafá. Yahvé Rafá, Jeová Jireh. Jeová Jireh, Jeová Nissi. Jeová Nissi,
Ah, Vai, Hudson, pelo amor de Deus, Hudson, fala Mas alguma coisa. ajuda a Sônia aí, gente, pelo amor de Deus, é só ela que tá falando. Vocês dão uma mãozinha aí pros... Cadê a turma aí dos executivos? aí? Você tá quietinho aí, tá colocando a culpa de mim aí. Não, eu quero saber os caras que estão fazendo seminário bíblico aí do EBAD, do ETED, do Suleba, da onde? Vai lá. Quais os nomes de Deus, gente? Jeová Rafá, Jeová Jirê, Jeová Nissi? Shalom. Shalom. Olha, gente, ajuda a Não. Sônia. Tadinha da menina. Jeová. Jeová Rafá. Ok. Deixa eu fazer uma pergunta. Como que eu sei que Davi sabia os nomes de Deus? Como? Como que eu Tá sei que Davi escrito. sabia os nomes de Deus? Lendo. Como, Juarez? Como, Marilene? Lendo? Lendo. Abra a sua Bíblia no Salmo 23. Salmos 23. Gente, eu começo a dar aula para vocês, eu me empolgo tanto que eu vou em lugar que eu tenho que ir, porque eu sei que vocês que estão aqui nessa sala, vocês amam conhecer a Bíblia, vocês amam conhecer Deus, e eu não consigo dar... Essa aula era para me dar em 50 minutos. Mas eu tenho que te ensinar isso aqui. Quem escreveu o Salmo 23, Hudson? Está escrito aí na Bíblia, irmão. Leia aí. Isso aí Me na ajuda Bíblia. aí, ué. Davi. Hã? Quem escreveu, Eunice? Abra o microfone, mulher. Eu fechei seu microfone porque você começou a conversar com a gente aí do lado. Eu É fechei. verdade. Agora abri. Davi. Juarez, quem que escreveu o Salmo 23, Juarez? Davi. Ah, bom, pensei que você fechou a câmera. Já tinha fechado o microfone. Fechar a câmera, falei, pediu para sair. Ô, Hudson, pelo amor de Deus, se essa aí você não acertar, pelo amor de Deus, fala alguma coisa. Então, vamos lá, olha só. Vocês estão prontos para a revelação ou não? Sim. Quero saber. Bora. Então, vamos lá. Leia para mim a primeira frase do Salmo 23. Javé é meu pastor. Essa expressão aí significa Yahvé Roi. R-O-I. Ou Roi, como diz alguns. A expressão o Senhor é o meu pastor é um dos nomes de Deus, que chama Jeová Roi. Qual que é a segunda expressão? Me faz repousar. Não. Nada me falta. Jeová Jirê. Deus proverá. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. É a mesma expressão de Jeová, o Senhor é o meu pastor. É o Roi de novo. Leva-me para junto das águas de descanso e refrigera minha alma, Jeová Shalom. Shalom. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, Jeová Tsedkenu. Senhor é a minha justiça. Davi conhecia todos os nomes de Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Jeová Shabaoth. Porque tu estás comigo, Jeová Nissi.
A tua vara e o teu cajado me consolam. Jeová Roi, novamente. Davi sabia todos os nomes de Deus. Faz sentido ou não? Legal. Não sabia, não. Legal, legal. Vamos lá, então. Voltamos lá para a história de Davi. Ele, além de conhecer todos os nomes de Deus, ele é ungido agora na idade de 13 a 16 anos. Aí eu pergunto para você, responde agora para mim, hein? Por favor. Vamos lá, hein, Wesley? De olho aí na pergunta, Madeleine. Quando Samuel foi lá na casa de Jessé e ungiu Davi, qual foi a unção que Jessé fez sobre Davi aos 13 anos? Qual foi o quê? A unção? É, De rei, ué, com óleo. Um dia com óleo. rei. Anote aí. Parabéns. Passou na prova. Essa aqui é o teste final, você acabou de passar. O Will Woods não fala nada e perdeu. É, o último vai tomar bomba, vai para repetência. Com a nota de $100. Olha só que legal, anota essa informação aí, ó. A primeira unção que Davi recebe é a unção de rei. E agora eu vou quebrar o queixo de vocês, tá? Presta atenção, Ney. Ô, gente, o Ney veio para aula hoje, olha só que belezinha. Cheguei tarde, mas cheguei. Bom que chegou, você falou que ia chegar tarde, mas ia chegar, isso que é bom. Então, olha lá que beleza. Davi foi ungido rei. O que que aconteceu logo depois da unção? Aonde que Davi foi trabalhar? No pasto. Aonde? No pasto, pastorear a ovelha. Exatamente. Por 2 anos, Davi, com a unção de rei, com a unção de ficar rico, com a unção de prosperar, voltou a cuidar de ovelha. Fala assim, uau! Ah, A unção de Deus sobre nós, ela toma um tempo para operar. Quem aqui tem promessa de Deus na sua vida? Levanta a sua mão. De verdade, você se lembra das promessas que Deus prometeu na sua vida? Tem uma unção sobre você. Essa unção vai acontecer. yes. Amém. Mas, pastor, Deus falou já há quantos anos? Espera que vai acontecer. Tem um tempo para maturar a unção. Tem um tempo para maturar a promessa. Davi, depois da unção de rei aqui, foi ungido pela maior autoridade espiritual daquela época, que é Samuel. Davi, nada mudou na vida de Davi. Ele acordava às 5 horas da manhã para cuidar de ovelha. Não ganhou um sapato novo, uma roupa nova, não ganhou nada. Nada mudou. Ele só ganhou o Espírito Santo. Yes ou yes? Yeah. Yes. O que que Davi ganhou com a unção? Anota aí. Anota aí. Anota, isso aqui é importante. A unção profética para ser rei, ela muda a vida da pessoa. Inclusive, nos próximos cursos do Mindset for Business, eu vou fazer a unção profética de rei. Nos alunos. Quem quer ser rei não perde. Exatamente. Então, né? Olha lá. Então, né? Não, ele só não foi porque caiu aquela nevasca aqui, minha filha. Ah, eu sei, eu tô brincando. Ele mais uma corja lá de South Carolina que ia para Boston não foram. Mas vão agora no próximo. Vamos lá, então. Olha só que interessante. A unção profética para ser rei muda a vida da pessoa. Mudou a vida de Davi. Olha o que que essa unção trouxe para ele. Anota aí. Primeira coisa. O Espírito Santo entra na vida da pessoa. Anota, Wesley. Anota, Ney. A unção profética para ser rei é uma das coisas mais importantes que você tem que buscar em Deus. Porque o Espírito Santo passa a ser o seu sócio no seu business. Uau!
Tem um versículo que eu amo na Bíblia, que está Salmo 32, versículo 8, que eu oro ele quase toda semana. Deus fala assim, ó, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, e debaixo das minhas vistas eu te darei conselho. Toda vez que eu estou num caminho de encruzilhada, que eu não sei o que fazer, eu oro esse versículo. Toda vez. Hoje, eu saí atrás procurando um negócio aqui para minha casa e não consegui achar. Fui em 3 lugares, não consegui achar. No final do 3º lugar, eu lembrei do versículo e vim orando ele para casa. Vim embora para casa, Débora, cheguei em casa, Débora falou assim, você achou que você foi procurar? Falei, eu não achei, mas Deus vai trazer para mim, porque eu já orei e pus na mão dele. Uau! Qual é o versículo? Que eu vou anotar ele. Aonde está aí? Daí. Salmos 32, versículo 8. Ah? Salmos 32, versículo 8. Decora esse versículo. 2, 32, versículo 8. Mas não lê ele agora, não. Então, a primeira coisa que aconteceu com Davi, olha só. A primeira coisa que aconteceu com Davi, o Espírito Santo passou a atuar na vida dele. Anota aí, a segunda coisa que a unção vai fazer com você, e eu vou orar com você no final dessa aula. Aumentou a relação de intimidade de Davi com Deus. Escuta uma coisa é você orar sem ter o Espírito Santo, outra coisa é você orar quando tem o Espírito Santo. Yes ou yes? Yes. Davi com o Espírito Santo aumentou a relação dele de amizade com Yahvé. Aumentou as habilidades de Davi e aumentou a força de Davi. Porque agora já não é mais na força dele, é na força de Deus. Agora já não é mais na sabedoria dele, é na sabedoria de Deus. Agora já não é mais nas habilidades pessoais dele, é nas habilidades pessoais de Deus. Aumentou a inteligência de Davi. Irmão, você vai começar a ter solução no seu business, que você vai falar, meu Deus, como é que eu pensei um trem desse? Aí você vai lembrar que não é você fala, glória a Deus, foi Deus. Aumentou a perspicácia de Davi para o mundo espiritual. E outra coisa que também aumentou, anota aí, aumentou a obediência de Davi. E aumentou a coragem de Davi. Quantas coisas que Davi ganhou com a relação? Ixi, muito. O Espírito Santo aumentou a sua força, aumentou a sua inteligência, aumentou a sua habilidade, aumentou a sua perspicácia, aumentou a sua obediência, aumentou a sua coragem. Imagina esse cara cuidando de ovelha, cheio da unção do Espírito Santo, no meio do pasto, tocando a harpa, cantando para Jesus. E a vida acontecendo lá fora, mas Davi só em adoração, louvor a Deus, cuidando das ovelhas, trabalhando para Deus. Anota uma frase aí. E eu vou terminar hoje com essa frase, porque é 7:55, não vai dar tempo de eu te contar o currículo de Davi. Anota aí. A frase é assim: quando eu trabalho para Deus, Deus trabalha para mim. Escute, anota aí no seu caderno. Davi foi ungido rei. Eu já vou falar o que você vai anotar. Eu quero que você olhe para mim agora. Isso aqui é muita revelação. Os pastores aí, os líderes que pregam, que ensinam, presta atenção nisso aqui, ó. Davi foi ungido rei, ele aumentou a comunhão dele com o Espírito Santo, aumentou a intimidade dele com Jesus, com a palavra. Ele não fazia outra coisa a não ser cantar, adorar, louvar o Senhor e cuidar das ovelhas. Só o que ele fazia. Continuou obediente aos pais, continuou trabalhando, continuou cuidando, continuou protegendo as suas ovelhas, continuou tudo. Enquanto Davi estava tendo comunhão com Deus, Deus começou o plano dele de colocar Davi no palácio. Essa é a frase que eu quero que você anote. Enquanto eu estou tendo comunhão com Deus, Deus está cuidando de mim. Tem gente que pensa assim, eu não vou ler a Bíblia agora de manhã antes de sair para o trabalho, não, que eu vou atrasar para o meu serviço. Você não quer ir atrasado para o serviço, levanta mais cedo, seu mané.
Mas saia de casa orado, lido Bíblia, buscado comunhão íntima com Deus. O seu dia de serviço vai ser totalmente diferente. Yes ou yes? Yes. Esse compromisso que nós temos com o Senhor é o que abre todas as portas. Às vezes eu saio de viagem muito cedo, às vezes eu tenho que fazer alguma coisa muito cedo, que não dá tempo de eu orar, de eu ler a Bíblia. Eu sinto que aquele dia é diferente. Quem já teve essa experiência? Sim. Eu sinto que aquele dia não rodou redondo, alguma coisa ficou grudada, ruim, diferente. No outro dia eu acordo, oro, leio a Bíblia, saio de casa, o dia flui, que é uma beleza. Tem dia que parece que dá meia-noite, mas não dá 6 horas da tarde, né? Pode saber que nesse dia você não orou, não leu a Bíblia. Então, olha só que interessante. Nós vamos encerrar com o versículo 14. O que eu pedi para você anotar aí? O que eu pedi para você anotar? Enquanto estou tendo comunhão com Deus, Ele está cuidando de mim. Leia o versículo 14, então, por favor. Eunice. Ah, lá de Samuel, estava em Salmo 23 ainda. 1 Samuel 16, 14. Quem está lá pode ler, então. 1 Samuel 16, 14. O que deu lá? Tá. Achei aqui. O espírito de Javé afastou-se de Saul, e ele começou a ficar agitado por um espírito mau enviado por Javé. Opa! Prestou atenção no que você leu? Hã? Você prestou atenção no que você leu? Sim, O que você leu aí? eu li que o espírito de Deus se afastou de Saul e se aproximou dele um espírito maligno enviado pelo próprio Deus. Então quer dizer que de vez em quando Deus envia os espíritos malignos para os outros aí? Qual o versículo, Paulo? Perdão, perdi aqui. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. E agora, que nó é esse? Eu passei a vida inteira acreditando que o espírito do mal só é o diabo que envia. Também. Ah, você também? Por isso que você ficou congelada na tela? Teu cérebro estava assim. Teu cérebro ficou assim, Sônia, recalculando. A Sônia já está sem óculos. Não tem que fazer essa Mas... Ele cismou comigo. Vamos mandar um WhatsApp de presente? Manda. Vamos. Vai ser o jeito, não tem jeito, não. Pode mandar, eu não vou usar mesmo. Até para ela pensar, ela precisa do óculos. Ô, gente, presta atenção. Versículo 14. Olha só. Alguém lê numa outra versão diferente aí, só para a gente entender bem. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o Senhor enviou um espírito maligno que o atormentava. Uau! Pior. Tem crente recebendo espírito maligno enviado da parte de Deus para atormentar esses caras, porque esses caras se desviaram do caminho. Uau! Uau! Tem muito crente que se desviou do caminho do Senhor e passa a concordar com teorias e doutrinas que não são de Deus. Eles acham que ainda tem o Espírito de Deus, mas não tem mais não. Acabou, irmão. Igual Saul, acabou. Quem entende o que eu estou falando? Tem muita gente aí que apoia umas doutrinas totalmente erradas e se diz cristão. Irmão, você não é crente nem aqui, nem na China, irmão. Você diz que você é, mas você não é. Ah, não. Pelo fato de quê? Porque o Espírito de Deus se afasta e Deus envia um Espírito das trevas para atormentar o cabra. Se desviou do caminho, está fora do princípio, está fora do chamado. Aí, olha só, esse aqui é o plano de Deus para enviar Davi para o palácio.
Porque uma vez que Saul não está mais com o Espírito de Deus, agora o Espírito atormenta ele. E esse Espírito só sai agora com louvor e adoração. E é exatamente aí que entra a história de Davi. Vamos lá? Versículo 15, 16, 17 e 18. Alguém leia. Os servos de Saul lhe disseram: um espírito maligno enviado por Deus está atormentando o Senhor. Permita que procuremos um bom músico para tocar harpa sempre que o espírito o afligir. Ele tocará música para acalmar o Senhor e o fará sentir-se melhor. Está bem, respondeu Saul. Encontre alguém que saiba tocar bem e traga para cá. Um dos servos disse a Saul: um dos filhos de Jessé, de Belém, sabe tocar harpa. Além disso, é um rapaz corajoso, hábito para ir à guerra e tem bom senso. Também é moço de boa aparência, e o Senhor está com ele. Então Saul enviou mensageiros a Jessé para lhe dizer: envie-me seu filho Davi, o pastor de ovelhas. Jessé enviou Davi a Saul, e com ele mandou um jumento carregado de pão, um cabrito e uma vasilha de couro cheia de vinho. Davi se apresentou a Saul e começou a servi-lo. Saul gostou muito de Davi e tomou o seu escudeiro e o tornou o seu escudeiro. Então Saul enviou uma mensagem a Jessé pedindo: deixa que Davi continue a meu serviço, pois estou muito satisfeito com ele. Assim, sempre que o espírito maligno enviado por Deus afligia Saul, Davi tocava a harpa. Saul se sentia melhor e o espírito se retirava dele. Pronto. O que está acontecendo aqui agora? Eu vou encerrar com isso para a gente poder... Olha só. O Espírito de Deus sai de Saul e vem o Espírito das trevas. Que Deus enviou o Espírito maligno para influenciar Saul. E o Espírito maligno influencia Saul. Aí chega Davi. Davi tem que o Espírito de Deus. Davi, com o Espírito de Deus, ele toca a harpa. E quando Davi toca a harpa, o Espírito das trevas tem que ir embora. O que nós estamos vendo aqui agora? Anota no seu caderno. Mudanças no mundo espiritual. Uau! Tudo na vida é espiritual, irmãos. Seu business é espiritual. Seu casamento é espiritual. Sua família é espiritual. Nós temos que conquistar tudo no mundo espiritual. Deus começou a mudar a autoridade espiritual, tirar de Saul e levantar Davi. Quem está entendendo? Saul começava a ficar atormentado, começava a ficar irritado, irado, querendo matar todo mundo. Davi chegava, tocava a harpa e todo mundo falava: nossa, que autoridade que Davi tem. Que unção esse homem tem com Deus, que coisa tremenda. Nós vamos iniciar o ano que vem, e vai ser muito forte, porque eu quero dar para vocês o currículo de Davi, o currículo que fez ele conquistar tudo no mundo espiritual. E você vai entender os 7 princípios, as 7 características fortes do currículo de Davi, da vida de Davi, e nós vamos implementar na sua vida no ano de 2023. Tanto os meus clientes de coaching, quanto os clientes aqui da mentoria, eu vou trabalhar para você desenvolver essas características na sua vida, para que em 2023 seja o melhor ano da sua vida. Amém. Não só por palavras, mas por ações, por atitudes. Eu quero, na nossa primeira semana de reunião de janeiro, eu quero que nós possamos estabelecer as nossas metas. Metas arrojadas, metas para a gente crescer, metas pessoais, metas para você, metas para o seu casamento,
metas para o seu business, metas para a sua família, metas de 5 anos e metas de 10 anos. Quem está disposto a entrar nessa jornada para mudar a sua história? Falei, eu vou mudar minha história. Eu vou mudar minha história. Eu também vou mudar a minha. Eu quero mudar essa história. Deixa eu orar com vocês para a gente encerrar essa aula de hoje. Qual foi a primeira unção que Davi teve? De rei. Então, todo mundo fala, unção de rei. Unção de rei. Unção de rei. Unção de rei. Eu quero orar com você hoje sobre essa unção. Deus me ungiu como sacerdote, como profeta, como pastor. Eu sou pastor há mais de 30 anos. Eu tenho orado com muita gente, abençoado muita gente. E eu sei que eu não sou o seu pastor da sua igreja, mas aqui na mentoria eu sou o seu pastor e eu quero orar com você sobre essa unção de rei. Amém? Põe a mão na sua Amém. cabeça agora, em Amém. nome de Jesus. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu quero que você, com os olhos fechados, põe a mão na sua cabeça. Eu quero que você mentalize agora, visualize todo esse ano de 2022, que nós passamos juntos estudando a palavra, estudando princípios do reino para o seu business, estudando aquilo que Deus moveu sobre a sua vida, sobre o seu crescimento, sobre o seu casamento, sobre sua família. E nós estamos fechando esse ano agora com uma unção especial de Deus sobre rei, sobre sua vida. Com os olhos fechados agora, eu quero profetizar sobre você. Pai, em nome de Jesus, esse ano todo eu tenho ministrado para esse grupo de irmãos, para esse grupo de irmãs. Eles têm aprendido a sua palavra, eles têm buscado a sua palavra. E agora, meu Pai, eu quero declarar a bênção do Senhor sobre eles. Deus, eu quero declarar a bênção do Senhor sobre os business deles, sobre os casamentos deles. Aqueles que já estão casados, que eles permaneçam casados e fiéis. Aqueles que não estão casados, que o Senhor traga para eles a pessoa que vai ser o companheiro, a companheira deles. Meu Pai, em nome de Jesus, que eles possam ter famílias sacerdotais servindo ao Senhor. Que essa unção de rei, Deus, seja uma unção para conquista. Que essa unção de rei, Deus, seja uma unção para o business dele prosperarem. Eu quero abençoar a vida do Ney, que está aqui comigo, Deus. A gente está no coach há tanto tempo, eu quero abençoar ele, Deus, com unção de rei para ele crescer e prosperar. Quero abençoar, meu Deus, a vida do Wesley, que está iniciando o programa de coach conosco também, para que ele possa crescer e prosperar, meu Deus. Quero abençoar, Deus, o Hudson, meu pai, em nome do Senhor Jesus, e a Rose, que eles possam crescer e fazer aquele business avançar e prosperar. Cada um dos clientes que o Senhor tem nos dado, Deus, que não estão aqui nessa mentoria hoje, eu quero prosperidade, bênção na vida deles. E esses irmãos que estão conosco, Deus, crescendo aqui, eu quero abençoá-los, abençoar a vida da Sônia, que ela, Deus, possa abrir a mente, o entendimento, abençoar a vida da Marilene, Senhor, que ela possa abrir a mente, o entendimento, possa crescer e avançar. Meu Pai, eu quero profetizar sobre a vida da Eunice, abre a mente, o entendimento, bênção profética sobre ela, meu Deus, bênção profética, Senhor, sobre a vida do Juarez, meu Pai, da Dinha lá no Brasil, que eles possam, Deus, fazer aquele business dele prosperar, a igreja ali prosperar, meu Pai. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que eu abençoe a vida do Anderson, oh Deus, a vida da Denise ali em South Carolina, o business que eles têm, os negócios que eles têm, Senhor, traz o manto e a graça do Senhor sobre ele, meu Pai. E todos aqueles, ó Deus, que são nossos parceiros, todos aqueles, ó Deus, que estão conosco na mentoria de business, que estão na mentoria espiritual, que estão no coaching, que estão, ó Deus, no treinamento de vendas, eu quero abençoar cada um deles hoje, em nome do Senhor Jesus. E queremos te agradecer pelo ano de 2022, tanta bênção, tanta prosperidade, tanta fartura, tanta riqueza e abundância que o Senhor nos deu. Muito obrigado, meu Pai. Amém. Cobre cada um deles com o seu amor e sua graça. E levanta o coração para 2023, em nome de Jesus. Amém. Amém.